Oiê, estamos de volta para mais uma aula de ciências. E hoje vamos falar de plantas. Plantas com sementes, plantas sem sementes, plantas exóticas e plantas tóxicas. Isso mesmo, vem comigo. No seu cadernetão, da página 34, diz assim: plantas sem sementes. Nem todas as plantas possuem sementes. Observe: as samambaias, as avencas e os musgos são as representantes mais conhecidas desse grupo e não produzem sementes, flores nem frutos. Gostam de ambientes úmidos com sombra. Mesmo sem as flores e os frutos, essas plantas vegetais se reproduzem na natureza. Sua reprodução ocorre por meio dos esporos das plantas, como vocês estão vendo nessas imagens aí. Esses pontinhos marrons são os esporos. Na imagem anterior, é possível ver as folhas da samambaia com soros, que são os pontinhos pretos que podem ser vistos a olho nu em suas folhas, como essa imagem que vocês estão vendo. Dentro de cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando estes amadurecem, os soros se rompem e liberam os esporos, os quais se espalham no ambiente, levados pelo vento. Plantas com sementes. As sementes são estruturas extremamente importantes para a sobrevivência das plantas no ambiente terrestre. Tem a função de propagar as plantas, dando origem a novas plantas. A presença das sementes em algumas plantas é de grande importância. A semente nada mais é do que um óvulo maduro, contendo o embrião, elemento fundamental para a germinação de novas plantas. O embrião é responsável pela origem do novo vegetal e o óvulo maduro é a reprodução da planta. Dentro das sementes, o embrião está protegido adequadamente, pois se encontra envolvido por um revestimento que o defende das adversidades do meio ambiente, como frio ou calor extremo, secura ou ataque de animais. Além disso, as sementes também fornecem nutrientes para o início do desenvolvimento de novas plantas. Para dar início ao processo de germinação, o que dará origem a uma nova planta, a semente precisa de gás oxigênio, água e temperatura adequada. Existem plantas que podem produzir uma ou diversas sementes, e algumas produzem também flores e frutos, como é o caso do mamoeiro, da laranjeira e da jabuticabeira. Observem aí nessas imagens também duas plantas com flores e frutos. Plantas com sementes nuas. A araucária tem uma semente que é o pinhão. Você já comeu pinhão? Ele é muito gostoso. Eles juntos formam a pinha. Observe a imagem do pinhão, da pinha. Que imagem linda, não é mesmo? Sementes nuas são sementes que não estão no interior dos frutos, não possuem frutos envolvendo as sementes. Na página 37, vamos falar sobre as plantas exóticas.
Os tipos de plantas existentes variam muito de região para região, e mesmo sendo fundamentais à vida, muitas delas são utilizadas para decoração de ambientes. Por isso, muitas plantas são retiradas de seu local de origem e levadas para um outro lugar. São as chamadas plantas exóticas. Diferentemente das plantas nativas que são cultivadas na mesma região em que se originaram, as plantas exóticas, por sua vez, se desenvolvem em um local distinto do seu lugar de origem. As plantas exóticas são transportadas de forma intencional ou acidental pelo homem. É importante ressaltar que essa mudança de ambiente pode causar impactos no ecossistema, que passará a ter novos vegetais disputando o espaço com as espécies de plantas já existentes. Uma planta que se desenvolve em um local diferente do lugar que se originou é chamada de planta exótica. Todas as plantas exóticas, elas encontram algumas barreiras para o seu desenvolvimento, como a falta de polinizadores, como a ausência de sementes. Além disso, algumas espécies são levadas para ambientes muito diferentes, com tipos de solo diferente, e por isso essas plantas passam a se reproduzir e a se dispersar exageradamente. Na página 38, vamos falar sobre as plantas tóxicas. As plantas tóxicas são aquelas que apresentam substâncias tóxicas aos seres vivos e, ao serem tocadas ou ingeridas, podem provocar sintomas como coceira e vermelhidão na pele, vômito, falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, dentre outros. Em alguns casos mais graves, podem inclusive causar a morte. Nas plantas, as substâncias tóxicas funcionam como um recurso de defesa contra os seus predadores. Veja 2 exemplos de plantas tóxicas mostradas aí. Temos Comigo Ninguém Pode e Copo de Leite. Também temos Coroa de Cristo, Espirradeira, Tinhorão, plantas lindas, não é mesmo? Que ninguém imagina o mal que elas podem fazer. Apesar dessas plantas apresentarem substâncias tóxicas, são valorizadas pela beleza e muito utilizadas na ornamentação de casas e jardins. Mas diante desses riscos, algumas medidas devem ser tomadas. Não deixar plantas em locais acessíveis a crianças e sempre alertá-las referente a esses riscos. Conhecer a respeito da toxicidade das plantas que estão em sua residência. Usar luvas e sempre lavar as mãos após mexer nos jardins, além de tomar cuidado redobrado com as plantas que produzem substância leitosa, látex, pois elas podem causar reações desagradáveis. Em caso de contato com substâncias tóxicas ou sua ingestão, procurar um médico. Tomem muito cuidado, hein? É melhor prevenir do que remediar. Na página 39, vamos começar com o diálogo com o texto. Número 1. Observe as imagens de algumas plantas. Letra A. Quais são as partes da planta que podem ser vistas em quase todas as plantas? Qual é, gente? Letra B. Uma dessas partes nem sempre pode ser vista, mas sabemos que ela está lá. Que parte é essa? E qual sua importante função? Qual é a parte da planta que nem sempre pode ser vista, mas ela tem que estar lá? Coloquem o nome e depois escrevam
Qual é a sua função? Por que ela é importante? O que ela faz? Número 2. Por que as substâncias tóxicas são consideradas um mecanismo de defesa dessas plantas? Explique. Bem, sabemos que as plantas não se locomovem. E o que acontece? É muito fácil os predadores chegarem nelas, não é mesmo? Então, certas plantas, elas possuem alguns componentes químicos que repelem os animais, não é? E por que elas fazem isso? Para que elas fazem isso? Entenderam? Na página 40, nós temos aí o terceiro exercício. Pinte o caça-palavras de acordo com a legenda e descubra as partes das plantas e suas funções. Então, vocês vão ver lá embaixo, de azul, o nome da parte da planta que envolve e protege as sementes. Vão procurar qual é essa parte e vão pintar de azul. Depois de verde, vermelho, amarelo, alaranjado e marrom. Muito fácil, não é mesmo? Você está aí? Vá lá no Classroom e escreva o nome de uma planta tóxica que você conheceu hoje. Depois nos encontraremos na nossa aula síncrona para tirar qualquer dúvida. Beijinhos e até mais!